Hoje, análise de Chelsea versus Copenhague, partida pela Conference League, as oitavas de final, partida que termina em 1 a 0 com um gol de Kiernan Desburg-Hall. Particularmente, isso aqui era uma partida que, em teoria, é fácil para o Chelsea. O Copenhague não é o time mais forte da Conference League, mas se tornou um pouco mais difícil do que o esperado, eu diria. A gente tem um jogo onde o Chelsea sofreu bastante, teve bastante dificuldade para fazer o gol, além de chegar muito perto de tomar um gol. Quando a gente olha para as estatísticas, por exemplo, isso fica muito claro. Durante o vídeo eu vou abordar tudo que aconteceu em campo, minha visão sobre esse jogo e tudo mais. Enfim, vamos entender também um pouquinho da parte tática. Pra quem caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal, seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Olhando pra esse jogo, o Chelsea foi pra campo com o seu 4-2-3-1 padrão contra o 5-4-1 do Copenhague. Evidentemente, se você prestou atenção, o Copenhague era uma retranca, né, como no outro jogo, só que aconteceu algo um pouquinho esquisito, né? Porque no começo do jogo, o Copenhague, que é uma retranca, tava controlando o jogo, o que era bem esquisito mesmo, assim. E tem a ver com as escolhas que ele levou pra campo ali pro jogo, e eu entendo de certa forma, tá tentando rodar o elenco, tinha ganhado outro jogo, então na cabeça de Enzo Maresca, eu acho que o que ele pensou é, isso aqui é só uma partida de manual, isso aqui é uma partida burocrática, né, aqui é uma pequena burocracia que tá acontecendo, eu vou só manter o jogo. Só que a gente chegou muito perto de perder esse jogo, e se o time do Copenhague conseguisse, por exemplo, abrir o placar naquele jogo ali, as coisas ficariam bem complicadas pro Chelsea, muito complicadas pro Chelsea mesmo. Então, a gente brincou bastante aqui com perigo. O primeiro tempo do jogo, um resumo bom pra quem não viu o jogo, cara, foi um primeiro tempo tenebroso, cara. Foi chato de assistir, mas não só isso. O Chelsea tava com dificuldades reais de fazer um jogo acontecer. Eu acho que quando a gente olha, por exemplo, pra Josh Akpom, adaptado como lateral, sei lá, de sobreposição, barra invertido e um monte de coisa, eu não sei. Ele não usa o jogador na posição que ele deveria usar, ele inventa alguma coisa. E aí, cara, deu muito errado. Ele não participava do jogo, então ele não conseguiu fazer a função. A gente tinha um jogador a menos em teoria, né? Porque ele não estava conseguindo participar do jogo. E isso deu uma dor de cabeça gigante. Só no segundo tempo, quando tem as substituições, que as coisas mudam. Mas o primeiro tempo do Chelsea, ele foi horrível, cara. Ele foi horrível, horrível, assim. Todo sentido você possa imaginar, a gente jogou muito mal, cara. Parecia um time que tava jogando contra um time maior, sabe? A sensação que dava é que o Copenhague era um time maior que o Chelsea. Isso é muito estranho. Ficou apenas nesse primeiro tempo. Aí no segundo tempo rola as substituições, as coisas mudam, eles tiram os jogadores que estão jogando mal ali dentro da partida, dá uma nova dinâmica pro jogo, e aí as coisas começam a rodar de verdade ali, né? Entre alguns jogadores que podem mudar o jogo. Só são duas substituições, mas que realmente a galera que tava dando problema em campo. A galera que não tava jogando a partida. E a partir daí a gente começa a ter um jogo de verdade ali. A gente começa a criar dinâmica pra poder quebrar essa retranca, criar boas jogadas. Tava parando muito bem, eles estavam marcando melhor. Eu diria que o Copenhague fez um jogo melhor que o último. No último jogo eles foram dominados, mas eles atacaram muito bem. Ficou muito perto de um 2 a 2, por exemplo. E inclusive eu diria que o Copenhague, pelo volume mais baixo de jogo e as jogadas que eles criaram, eles foram até melhor ofensivamente que a gente. Só não conseguiram converter em gols porque os jogadores não têm qualidade pra isso. E o jogo ficou desse jeito, basicamente, no outro jogo. Só que nesse é diferente. Nesse, mesmo sem a falta de qualidade, eles conseguem fazer um jogo bem mais sólido, no geral, assim. Na marcação, o goleiro tava melhor hoje. Tava todo mundo indo muito bem. Uma figura que talvez tenha feito falta no último jogo do Copenhague é o tal do Elyounoussi. Ele é um jogador bem perigoso, inclusive no jogo ele foi muito perigoso contra a gente. Então, você vê que tem uma diferença. Não só isso, eu digo aqui, o Copenhague, muita gente não sabia disso, mas aqui você, torcedor do Chelsea, ele tava muito desfalcado pro jogo que ele jogou contra a gente, o último. Não só por isso eu reclamei tanto daquele jogo, mas também porque é o Copenhagen, cara. Assim, o Copenhagen é um time, pra quem não sabe, que chega lá na fase de grupo da Champions, toma pau pra qualquer clube grande, cara. Pega o Manchester City, ganha com os reservas, brincando, 3 a 0. Você entende o quão errado é o Copenhague ter 46% de posse de bola, 0.97 de XG, duas grandes chances criadas, 10 finalizações, contra um Chelsea com 1.13, duas grandes chances também e 11 finalizações? O Copenhague produziu um volume de jogo idêntico ao do Chelsea. O Copenhague teve a posse de bola contra um treinador guardiolista quase do mesmo nível do Chelsea, com várias lesões. O jovem talento, tal do Rony Barge, ele tá fora. E mesmo assim o Copenhague é perigoso contra o Chelsea. Esse é o cara que produziu os lances de perigo. O tal do Elyounoussi também, né? Então, a gente tá tão atrás dessa galera, é um pouco estranho. Ah, mas rodou muito o elenco. Aqui a gente tem um fato. Realmente, teve uma rodagem, veio alguns jogadores que normalmente não jogam, mas é uma galera que, mano, são jogadores profissionais, cara. Assim, aqui molecada, Akpom e Jorge. Acabou. É a galera do profissional que deveria jogar bem, em teoria. Eu sei que são peças que não estavam rendendo, mas não explica o rendimento abaixo. São rendimentos que não dá pra entender. Assim, o Chelsea faz um segundo tempo melhor, realmente ganha algum protagonismo, golaço ali de Kiernan Desburg-Hall. A gente vê vários pequenos problemas que nesse jogo ficaram muito
muito claros, assim. Faltou muita coisa do Chelsea hoje, faltou protagonismo, faltou vontade. E aí a gente tem Palmer vindo do banco, e aí a gente tem um protagonista em campo, né? Um cara que vai arriscar, que vai chutar, que vai tentar fazer o jogo acontecer. Você vê que a diferença é muito grande. Palmer chega já chutando toda hora, tentando fazer o gol a qualquer custo. Mas aí eu te pergunto, e cadê os outros jogadores? Cadê a galera que deveria ajudar Palmer também? Que deveria estar tentando? Cadê Sancho chutando a gol? Cadê Jorge arriscando quando ele tem espaço? Cadê essa galera? Porque você vê que tem uma galera que ela arrisca, que ela tenta, que ela não liga de errar. Eles são cobrados. E a galera que não faz nada, que fica nessa coisa morna de não querer jogar a partida pra não errar, pra não ser cobrado depois, ninguém fala nada, cara. Assim, era eles que deviam fazer o jogo acontecer. Eles tinham espaço, eles tinham como fazer acontecer. Só que não fizeram, cara. Não quiseram arriscar. E aí a gente tem um lance que realmente revoltou todo mundo. Pedro Neto, pra quem não viu, ele se jogou no chão, ele tava no lance, ele podia chutar, ele podia tentar emendar no canto, ele podia tentar fazer várias coisas, ele foi lá e cavou uma falta. O movimento não o derruba, foi um tombo no braço muito fraco, ele já tava se jogando antes do lance acontecer, ficou claro na visão do juiz, poderia ter rolado um amarelo, mas na realidade, cara, esse tipo de lance me dá tanto ódio, que eu tenho vontade que, tipo, tivesse uma regra de meter um vermelho no cara. Quando ele mergulha de maneira tão filha da puta, ele devia tomar um vermelho, mano. Porque, tipo assim, não faz nenhum sentido. O cara mal encostou nele, cara. E tem muitos lances que às vezes eles acabam encaixando, principalmente no futebol brasileiro. O cara, ele se joga, mano. Ele não sofre contato, não sofre nada. Ele já encosta no cara se jogando. Isso foi uma simulação muito feia, cara. Assim, todo mundo ficou revoltado. A galera no chat da transmissão tava revoltada. A galera no Twitter. Mano, em todo lugar. Eu fiquei revoltado quando eu vi o lance. Eu falei, cara, que é isso, mano? Assim, ser um camisa 9, cara. Assim, não só a falta de físico dele como camisa 9, mas também fazer esse tipo de lance, cara. Isso é ridículo. É o Copenhague, cara. Meu Deus do céu, vai lá e faz gol neles. É o Copenhague. Por que o Chelsea tá com medo do Copenhagen? Eu não entendo, cara. Caralho, esses caras custaram 60, 50 milhões de euros, 100 milhões de euros, eles jogam como se eles valessem 10, como se eles não fossem nada. Cara, eu tô realmente de saco cheio de ver esses jogadores em campo, cara. Vai se fuder, mano, com toda sinceridade. Jogam que nem um bando de amador com medo de jogador ruim. Quando tem um protagonista no time, um cara que arrisca, um cara que faz, a torcida ainda quer reclamar do cara. Quer falar que não, o cara não deveria estar fazendo isso. Aí tu põe essa merda em campo, velho. Desculpa o desabafo, mas, cara, assim, eu tava de saco cheio pra gravar isso aqui, cara. Que, mano, eu não entendo. Isso aqui era pra ser goleada. A gente tava em casa. No outro jogo até, pô, a gente ganhou, tudo bem. Não foi o melhor jogo do mundo. Os caras estavam na casa dele, hypado. Pô, a gente foi dominado em casa pro Copenhague. Como é que um time desse vai ganhar uma Premier League? Como é que um time desse ganha uma Europa League? Como é que um time desse ganha uma Champions? Como é que um time desse passa da primeira fase da Champions? Como é que esse time vai jogar um Mundial de Clubes, cara? Jogando esse futebol? Isso aqui é patético. Vai além do treinador, cara. O treinador é a ponta do iceberg. Porque ele pega um esquema repetitivo que ele não sabe variar. Usa os jogadores na posição que não deveria. O tempo inteiro nessa maluquice de botar um cara, não, põe o cara na lateral, o lateral no meio de campo, não, o atacante, aí o ponta vira meio atacante. Usa o cara na posição dele, cara. Por favor, faz o sistema ser básico, pelo menos. Tenta uma vez, pra ver se não funciona. Porque o cara tá fazendo uma posição que ele não deveria. Como a Akpom fez hoje, cara. E ele não tenta, ele não tenta, não tem nenhum nível de vontade de variar o time, cara. Então a gente ganha, mas com a sensação ruim. Muito ruim mesmo. Porque eu volto a falar, é o Copenhague. E se você é torcedor e você acha, não, tá tudo bem porque a gente passou do Copenhague e tudo bem jogar mal. Cara, eu só tenho vontade de xingar, com toda sinceridade. Porque no último vídeo que eu falei dessa partida e eu reclamei do Chelsea, veio o torcedor falar, não, cara, tá tudo bem. Tá tudo bem? Você tem certeza? A gente é o time que mais gastou dinheiro na Europa. E esse é o resultado. E tá tudo bem pra você? Pra mim não tá. Pra mim isso aqui tá estranho pra caramba. Pra mim isso aqui é um sinal de um problema muito grande, cara. Assim, isso aqui tem que mudar, cara. Eu não sei se a mentalidade de Enzo Maresca mudou os jogadores, eles estão todos displicentes e estão nem aí pro jogo. Às vezes me parece isso. Poucos se dedicam como Caicedo, mas hoje foi ridículo, cara. Assim, foi ridículo. E assim, falando um pouco da parte tática, né? Foi o 3-2-4-1 de sempre, com Josh Akpom se juntando ali ao meio de campo, com Enzo Fernandes às vezes subindo, Akpom subindo. Tava uma bagunça em si. Eu não vou nem entrar muito na formação exatamente porque tava uma bagunça, tava meio bagunçado. O Chelsea não conseguia criar, ficou naquela retranca ali, aquele 5-4-1 ali, que parece até outro design às vezes, né? Mas você vê ali meio que um triângulo no meio de campo ali, fechando o Chelsea, e aí não conseguia construir por dentro. Tinha que lateralizar o jogo, só que ao mesmo tempo os caras da zaga não conseguem fazer a bola chegar no ponta com qualidade, então em vez de ter aquela linha direta, eles ficam construindo lento, e aí não conseguia construir, e aí o jogo ficava girando infinitamente no primeiro tempo, e aí a bola ia pro Copenhague, ele ia lá e fazia um ataque na gente. Ficou nisso o jogo no primeiro tempo. No segundo tempo foi a mesma coisa, tem um pouquinho repetido, só que muda um pouco ali, tem algumas mudanças táticas ali, alguns jogadores que entram, as coisas começam a mudar, principalmente o Palmer ali, que realmente dá um ritmo muito legal pro jogo, cara. E são poucas as peças que se salvaram hoje, cara. Então, basicamente foi isso que eu vi em campo, cara. Dois times do mesmo nível, o que não deveria ser, né? Com toda a sinceridade do mundo, respeitando muito a história do Copenhague e tudo mais. Ele não é um time pra estar no nível de um time de Big Six, um time que nem o Chelsea. Assim, eu
Eu entendo, nós estamos em boas posições na Premier League, mas aí eu te falo, por quanto tempo? Olha a tabela, olha como os pontos estão perto um do outro, cara. Será que isso aqui é o suficiente? Será que esse nível de atuação é o suficiente pra se manter até o fim da temporada? Eu não sei, cara. Assim, a gente tá enfrentando time fraco e passando dificuldade. Quando vier time forte, como é que vai ser? A gente vai enfrentar o Arsenal agora, como é que vai ser? Se fosse futebol em campo, a gente vai ser goleado. Eu tô esperando o resultado, cara. Tentando ter paciência com esse treinador, tentando ter paciência com esse elenco, mas às vezes não dá. Assim, a partida de hoje foi um pouco melhor que a outra, me irritei menos, mas não dá. Antes de eu falar de quem jogou mal, quem jogou bem, vou pedir pra você, não esqueça de deixar o like nesse vídeo. Também tem a opção de hype, aí que você pode utilizar pra mandar esse vídeo pra mais pessoas. Se tiver no smartphone, vai ter essa opção habilitada aí na aba de comentários. E se você quiser ter um contato maior comigo, me siga no Twitter, @ddcorvo, vai estar na tela aí. Você pode me seguir, eu comento futebol diariamente lá. Hoje eu comentei, inclusive, um pouco do jogo do Chelsea. É isso. Agora, a gente vai falar um pouquinho de quem jogou mal e quem jogou bem, cara. Eu vou começar pelo time do Copenhague. Tem algumas coisas aqui pra falar. Sobre o time do Copenhague, eu vou falar um pouquinho aqui sobre Mellin. Eu gostei da partida dele. Gostei da partida do goleiro diante Ramage. Hoje ele foi bem melhor do que na última. Gostei da partida de Elyounoussi. Eu acho que ele foi o jogador mais perigoso, assim, que a gente viu do ataque do Copenhague. Basicamente, por último, eu falo do brasileiro Gabriel Pereira. Ele jogou muito bem. E eu digo, esse zagueiro tem nível pra jogar em liga maior. Tem nível pra ir pra Itália, pra ir pra França, pra ir pra liga maior, em time maior. Eu acho que ele pode jogar até em time grande em algum momento. Gostei muito do brasileiro, cara. Os 2 jogos, ele foi muito bem. Defensivamente falando, ele era o melhor ali em campo. Boas habilidades técnicas também pra um zagueiro. Eu acho que ele se manteve presente durante todo o jogo e sendo uma espécie de protagonista ali. Então, eu tiro meu chapéu pra ele. Esse moleque aí, vocês têm que ficar de olho, ok? Eu digo pra vocês, vocês têm que ficar de olho nesse moleque. Eu acho que ele tem talento aí pra bem mais coisas. Enfim, cara. Agora a gente vai falar um pouquinho do Chelsea. Eu vou falar primeiro quem veio do banco, quem eu gostei que veio do banco. Cucurella e Palmer. Gostei da vinda deles do banco, eles mudaram a dinâmica do jogo. Sim, Palmer errou pra caramba, que ele não tá num positivo nem negativo, ok? Ele tá no meio termo. Ele acertou muita coisa, ele criou muita coisa, só que ele não conseguiu finalizar bem. Em alguns momentos eu sinto até um pouco de egoísmo, de você poder passar a bola e você não passa, de você poder trabalhar o lance. Eu senti um Palmer nervoso e sem confiança. De novo, ele parece apresentar esse padrão. Eu não sei como esse treinador conseguiu minar a confiança do cara que era de gelo, mas ele conseguiu, cara. Eu não sei qual era o papo, o que é que rolou ali dentro, como é que chegou nesse ponto, mas aconteceu. Sim, eu sei, ele tá voltando de uma doença e tudo mais, ele tava passando mal. E sim, ele demonstrou sinais positivos hoje, mas também demonstrou sinais negativos que ele vem demonstrando nos últimos jogos. Por isso que eu falei dele aqui no início, não vou colocar em nenhuma posição. Aqui de quem jogou mal no Chelsea, eu falo de Akpom, não gostei, acho a partida dele a pior de todas. Assim, ele foi muito mal em campo. Não gostei do jogo de Enzo Fernandes, errou um monte de coisa, tava perdido em campo, muito por causa dessa mudança aí. Eu acho que as coisas não encaixaram e um deixou o outro perdido do que ia fazer em campo. Não gostei da partida de Tariq Jorge, achei ele bem frágil em campo também. Não gostei da partida de Jadon Sancho, achei também um pouco abaixo do que deveria entregar. Ele deveria tentar chutar, ele tinha espaço pra chutar em alguns lances, ele não chuta. Eu acho isso aí bem negativo. Já tá na hora dele começar a arriscar um pouco. Na zaga eu não gostei muito da partida de Chalobah hoje, eu achei ela um pouco abaixo, né? Ele foi o elo frágil da zaga, eu diria. Por último, falo de Pedro Neto. Pra mim foi horrível ele como camisa 9. Como jogador, ele é até produtivo pro time em alguns momentos. Como camisa 9, ele é podre. Assim, tipo, eu não tenho mais o que falar. Eu achei que ele ia melhorar da primeira atuação, mas desde aquela primeira atuação, que eu acho que ele tava hypado naquele dia, ele sumiu de campo. E aí, Enzo Maresca fez uma coisa que me irritou muito. Quando o Nkunku vem do banco, ele vem como 9. Eu sei, Pedro Neto tava jogando muito mal, mas cara, põe ele na ponta. Caralho, ele jogou na ponta muito bem. Tu vai lá e vou voltar e botar ele de 9. Pra quê? Você tá vendo um jogador jogando bem em uma posição, você mantém ele lá, cara. Vai adaptar de 9 de novo pra dar ruim de novo. Aí de novo, partida abaixo, entrou mal. Tentou ganhar ali do marcador, não é a dele, aquela tipo de movimentação de ficar centralizando, ele joga mal. Põe ele na ponta, cara. Ele jogou bem os últimos jogos, deu sinais positivos. Põe ele lá e deixa. Deixa o cara jogar lá, velho. Caraca, eu não entendo a cabeça de Enzo Maresca, cara. Desculpa, eu não entendo, cara. Não faz sentido na minha cabeça aqui, velho. O cara tá jogando bem num lugar, deixa ele jogar, deixa ele ter continuidade lá, cara. Botava ele na ponta, velho. Entrou de 9 pra quê? Aí foi uma merda também. Os 2 de 9 falhou, cara. Acabou por aqui quem jogou mal, senão eu vou ficar xingando o Chelsea infinitamente nesse vídeo, cara. É sério, eu vou ser muito tóxico aqui. Enfim, quem jogou bem no Chelsea, aqui eu falo de Caicedo, partida maravilhosa. Ele foi o único que jogou bem os 2 tempos. O único jogador em campo de verdade ali, cara. Incrível a partida dele. Achei ele mais produtivo em tudo do que os outros jogadores e o único realmente com vontade. Na zaga, eu faço elogios aos 2 zagueiros. Eu acho que eles fizeram o papel deles ali em boa parte do tempo. Eu não vou individualizar nem falar que foi uma partida incrível. Eles fizeram manual, eu diria. Aqui eu falo de Kiernan Desburg-Hall. O primeiro tempo dele foi interessante em alguns pontos. Foi um pouquinho fraco, em questão de volume, pegar na bola e criar o jogo. No segundo tempo ele vem com vontade. E ele fez um puta golaço. Foi um gol, assim, muito bom. Inclusive eu vi o pessoal comparando ele com o Messi. Parecia mesmo, de fato, assim. Saiu driblando vários jogadores ali, controlando a bola, com a bola grudada no pé, meteu a bola no canto. Foi lindo, foi lindo. É assim, esse jogador, ele joga muito mal no Chelsea há muito tempo, cara. Assim, ele é um fantasma em campo, eu já falei várias vezes, né? É o Gasparzinho. Mas ele parecia hoje o Lionel Messi, assim. Incrível, gostei. E ele salvou
salvou o jogo. Ele salvou essa partida, cara. Falo pra vocês que eu não esperaria alguém tirar esse lance do chapéu. Assim, a gente viu o Palmer tentando e não conseguindo, e ele chegou lá e resolveu. Botou ali a mão no peito e falou, deixa que eu resolvo, cara. Gostei. Bom sinal de que Hernandez Bug Hall, cara. Agora ele parece o jogador que jogou no Leicester com o Smareski, que era o melhor jogador do elenco. Hoje ele pareceu esse jogador. Esse jogador que em um lance pode decidir o jogo. Um sinal aqui de uma coisa que, por exemplo, Gallagher não faria. O que ele fez hoje, Gallagher não faria. Em momento nenhum da sua carreira. Ele não tem essa capacidade técnica que Hernan mostrou hoje. O que eu gostava dele na época que ele tava no Leicester. Espero que isso seja um sinal de um jogador novo que esteja surgindo, que possa ajudar a gente nos próximos jogos. E eu volto a falar, como o jogo tava equilibrado, eu não posso diminuir essa partida e dizer, foi porque é Conference. Não, foi uma partidaça, a gente tava jogando de igual para igual contra o adversário e o adversário tava jogando bem, cara. Então, de fato, eu tiro o chapéu pro que ele fez hoje. Finalizo por aqui, cara. Acho que eu não tenho mais ninguém pra falar que jogou mal, bem e tudo mais. Eu acho que eu não vou falar de mais ninguém. Enfim, são sinais negativos, com alguns poucos sinais positivos. A coisa parece estar desandando muito, muito, muito mesmo. Eu queria dar sinais positivos, eu queria que o Chelsea estivesse bem, eu queria ver uma goleada de 3-0, um domínio do jogo e mostrando, não, a gente vai ganhar a Conference. A gente é os caras da Conference. Eu queria ver isso, cara. Eu queria ver aquele time que, quando começou a Conference, ganhava o jogo no primeiro tempo sem nenhum problema. Era 5-0, 4-0 no primeiro tempo, completo domínio, destruindo o adversário, aí tinha gol impedido, e era gol, e era ataque. Eu queria ver isso. Eu não vi mais. Sumiu. E hoje a gente tem uma partida burocrática de manual, salvos pelo Lionel Messi inglês. É isso, cara. Basicamente é isso. Desculpa meu rage, mas eu quero que vocês entendam, não tem como eu ver meu time jogando semana a semana mal. Não tem como, mano. Uma hora eu vou tiltar, velho. E eu tiltei hoje, cara. Não existe isso aqui, cara. Não existe. O Chelsea tinha que golear isso aqui. O Chelsea tinha que ganhar com facilidade, porque não é pra ser um desafio esse time, cara. Enfim, cara, esse é o vídeo de hoje. Desculpa por ele ser repetitivo, um pouco tóxico, mas eu tô sendo sincero com vocês, cara. É isso. Obrigado pra quem colou até aqui, quem assistiu esse vídeo inteiro. Vocês são muito importantes aqui pro canal. Você que deixou like, vai hypar o vídeo, que vai compartilhar, que vai mandar pra outras pessoas, vocês também fazem esse canal acontecer. Muito obrigado a todos vocês. É isso, rapaziada. Tchau.